Boa noite todos e todas que estão chegando. Uma grande alegria nós estarmos aqui novamente, eu, Daniele e a minha amiga Etelma Souza, para mais uma vez trazer uma reflexão, alguns estudos sobre a nossa situação atual, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem mantido uma sequência de conversas todas as quintas-feiras, desmistificando o ECA, momento em que a gente apresenta para todos e todos a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente e como que ele faz diferença na vida de nossas crianças e adolescentes e também dos adultos, a partir do momento que traz uma visão positiva de como cuidar, de como garantir direitos, de como garantir que todas as crianças e adolescentes tenham acesso aos direitos com equidade, com igualdade, de como adultos, a sociedade, a família, a comunidade, o poder público pode assegurar esses direitos. Então, é uma alegria estarmos aqui novamente. Boa noite, todos e todas. Boa noite, Etelma. Boa noite, Daniele. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer fazer essa live às quintas-feiras com você e a gente poder, né, contribuir aí com o pessoal nas questões dos direitos da criança e do adolescente, né? Seja pelo lado Sim. bom ou seja por um lado não tão bom, né, que hoje nós vamos trazer aqui, mas que é muito necessário esse debate com a população, né, já que os governos aí estão tomando algumas decisões, como, por exemplo, aqui em São Paulo foi votado o projeto de lei ontem, mas esse projeto ele não foi discutido com a sociedade, não foi discutido com os profissionais da educação, por exemplo, né, já dando aí uma prévia do que nós vamos falar hoje. Sim, sim. E por falar em profissionais da educação, Etelma, hoje, dia 6 de agosto, é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Essa data foi instituída em 2014 e ela teve a intenção de acolher e de entender que todos e todas que trabalham nas escolas contribuem, fazem parte da equipe que educa nossas crianças e adolescentes. Existe uma Hum. data específica que é o Dia dos Professores, mas o dia 6 de agosto é o dia dos inspetores de alunos, das pessoas que trabalham no setor administrativo da escola, das pessoas que fazem a limpeza, dos estagiários, estagiárias, das pessoas que cozinham para nossas crianças e adolescentes, para os professores, para os pedagogos. Então, é um dia muito importante e a gente já quer dar os parabéns e celebrar com os profissionais da educação essa data de hoje. E é por eles também que a gente quer hoje fazer essa nossa discussão sobre a pandemia e sobre algo muito polêmico que tem é, parado, que tem surgido nos nossos noticiários, que é a volta às aulas. É um assunto que tem sido bastante discutido e nós sabemos que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, educação é um direito fundamental. E por isso hoje nós queremos refletir. E eu digo refletir porque nós, eu e a Etelma, não viemos aqui trazer nenhuma receita pronta, nós viemos aqui conversar sobre esse assunto, trazer à luz do ECA, à luz dos dados que a gente tem, conversar e dialogar com vocês,
saber também a opinião de vocês. Vocês que estão aí nos acompanhando, vocês são favoráveis à volta às aulas? Vocês acham que já é hora de que as nossas crianças e adolescentes voltem às aulas? Coloque a sua opinião aí no nosso chat. Nós queremos saber qual que é a sua opinião. E para a gente pensar um pouco, Etelma, sobre o direito à educação e a pandemia, nós queremos atualizar os dados da pandemia no Brasil hoje. Veja só, de acordo então com o Ministério da Saúde, olhando aqui no site, diz que no Brasil nós tivemos até o momento 97.418 óbitos. E confirmados, pessoas confirmadas com a Covid-19 no Brasil, até o momento, 2.862.761 pessoas, brasileiros e brasileiras contaminados com essa doença e o governo está como? Se a gente for pensar, o que está fazendo ou o que fez algum dia o governo federal, os governos estaduais e municipais sobre essa pandemia, para conter essa pandemia e para pensar em flexibilizar, para pensar em volta às aulas. Será que já é hora? Será que a pandemia está controlada? Etelma, como vocês que estão acompanhando sabem, que eu sou aqui de Jacareí, né, no Vale do Paraíba, e eu quero também trazer os dados de Jacareí. Infelizmente, hoje em Jacareí, nós chegamos a 84 óbitos e 1.417 pessoas contaminadas pela Covid-19. E como que estão os dados do estado de São Paulo? Etelma, fala um pouquinho para nós, por favor. Tá bem complicado, mas antes de falar de São Paulo, eu vou falar uma coisinha aqui, né, que nós já estávamos conversando, né, quando eu vi esses dados, eu falei, bom, provavelmente nós vamos bater os 100 mil aí no final de semana. Gente, e nós precisamos de lembrar de uma coisa muito importante, né, que tem a suspeita aí de que esses dados são subnotificados. Então, né, pode ser que já tenhamos aí até mais de 100 mil. Tem especialistas, inclusive, que dizem que esse número é de 8 a 10 vezes maior. Então, vamos ficar atentos. E aí, Dani, você trouxe esses casos do Brasil, olha só. Gente, em 24 horas, nós tivemos mais 53.139 casos, tá? E 1.237 óbitos em 24 horas. A fonte aqui é o Correio Brasiliense. Então, olha só, há algumas semanas estava em torno de 1.000 mortes por dia, né? Nós estamos falando de 1.237, eu vou repetir, tá? Bom, aí nós temos que pensar o seguinte, né, que o jornal também traz essa informação, mesmo que o jornal não trouxesse, né, é só a gente bater o olho que a gente sabe que o Brasil está se preparando para quê? Para chegar aos 3 milhões de casos e ultrapassar as 100 mil mortes, que provavelmente já deve ocorrer neste fim de semana, mais especificamente no domingo, dia 9, provavelmente, né, com esse seguir em torno de 1.200 mortes, nós vamos ultrapassar as 100 mil. Tá? E aí, Dani, quando você fala assim, mas e os governos estão fazendo o quê? Né? O governo federal, olha, gastou 29% da verba destinada ao combate da Covid. Então, o que o governo está fazendo? Né? E essa verba, ela está parada por quê? Né? Se está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. E aí vamos aos dados de São Paulo, né? Olha só, aqui no estado de São Paulo, nós temos 585.265 casos e 24.109 mortes.
tá? A fonte é daquele consórcio das mídias. E na cidade de São Paulo, nós temos 236.178 casos confirmados, 9.901 óbitos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, e esse dado é da data de 5 de agosto, tá? A Secretaria publica o boletim só no dia seguinte. E nós temos uma variação de 1% desses números em relação ao dia anterior. Mas o site UOL, ele traz um dado de que a cidade de São Paulo já bateu as 10 mil mortes por Covid-19, tá? E tem mais uma coisa, gente, a capital, tá? Aqui, a cidade de São Paulo, ela representa 41,7% dos casos no estado de São Paulo. E aí, o que que o governo faz? Ou melhor, como eu costumo dizer, o que que o desgoverno faz? Coloca um projeto de lei para ser votado às pressas, sem debate com a comunidade, né, escolar, com a sociedade, para retorno às aulas. E daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês um pouco do teor deste PL que foi aprovado ontem na Câmara. Inclusive, Dani, a coisa está tão irregular que, para ser aprovado em segundo turno, deveria ter um intervalo aí de 10 dias, tá? Isso não foi respeitado. Quer dizer, é só mais uma irregularidade. E é importante dizer que este PL, este projeto de lei, ele é de iniciativa do prefeito, tá? Tiveram emendas de alguns vereadores, mas é de iniciativa do executivo local. Então, gente, nós estamos falando em reabrir as escolas em uma cidade responsável por 41% do total de fatalidades no estado, né? Precisamos repensar isso. Verdade, Thelma. E algumas pessoas já têm se manifestado aqui no chat, né? E as pessoas que participaram com a gente já estão dizendo que o ano escolar se recupera, vidas não. Então, será que não é o momento da gente esperar? O Marcos colocou aqui: penso que nesse ano não compensa retornar às aulas. Ano letivo se recupera, vidas não voltam. Veja só, a gente está tratando de uma doença que é pouco conhecida das pessoas, da comunidade científica, que está sendo estudada, que cada país tem algumas peculiaridades. Então, a gente sabe que no Brasil tem acontecido também contaminação de crianças, de adolescentes, até de gestantes, né? O dado diz que o Brasil que tem maior mortalidade de gestantes de Covid-19. Então, são situações assim bastante preocupantes. Mas, e como fica essa questão do direito à educação? Uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz lá no seu artigo 4º que, dentre outros direitos, o direito à educação é fundamental e tem que ser garantido às nossas crianças e adolescentes. Mas veja só, nesse tempo de pandemia, tem tantas coisas confusas acontecendo. Antes não tinha aula e, de repente, as aulas começaram a ser ofertadas online. Porém, sem se pensar nas pessoas da periferia, nas famílias que têm muitos filhos, nas pessoas mais pobres e que, de repente, não têm acesso à internet boa, que não conseguem, que não tem mais de um aparelho de celular. Então, isso é mais uma coisa para a gente pensar. Será que essa maneira também que está sendo ofertada as aulas estão corretas? Está atingindo todas as crianças e adolescentes? Mas, por outro lado, também alguns municípios, e depois eu vou passar para você falar qual que é a proposta aí
do governo do estado, mas tem municípios falando, volta só quem quiser voltar e os outros que não quiserem voltar não volta. Volta algumas séries e outros não voltam. E veja só que estranho e que eu fico pensando. Olha, se volta 30% das crianças e dos adolescentes, os outros que não voltarem vão continuar recebendo aula online? Vamos ter professores para dar aula na escola, lá no local, mas também para dar aula online? As crianças e adolescentes que hoje recebem o auxílio merenda, se elas voltarem para a escola ou não voltarem, como que vai ficar esse auxílio merenda? Então, são tantos questionamentos, são tantas situações para serem pensadas. Aqui em Jacareí, Thelma, a secretária municipal de educação, ela encaminhou para os pais responsáveis uma consulta pedagógica. Então, dentro dessa consulta pedagógica, ela está falando um pouco sobre os protocolos sanitários que o município pensa em implantar caso haja o retorno às aulas, que esses protocolos foram feitos em conjunto com a Secretaria de Saúde, mas essa consulta pedagógica, segundo ela, é para saber a opinião dos pais sobre essa volta às aulas, se os protocolos estão corretos ou não. Mas será que é responsabilidade dos pais resolverem se seus filhos têm que voltar às aulas ou não? O que você acha, Thelma? Pois é, né, Dani? O que não é nem questão de achar, é fato, né? O Estado está se eximindo de suas responsabilidades. Então, vamos lá. Pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado, da sociedade e da família garantir os direitos da criança e do adolescente, né? Mas aí, o que acontece? O Estado é quem tem que garantir a oferta, a permanência na escola. Tá? E o que acontece, gente? Nós precisamos ter uma clareza de que tudo bem, é uma situação emergencial, de pandemia, mas o Estado tem que se desdobrar para resolver. A forma como as aulas estão acontecendo online, para mim, né, configura a violação dos direitos, por conta dessas coisas que a Daniele falou, né, que as pessoas não têm acesso, ou seja, é uma coisa assim, né, que não está funcionando. E professores com quem eu tenho contato, né, dão conta aí de que cerca de 50% só dos estudantes é que estão conseguindo. E aí nós temos um protocolo, eu tive acesso, sabe, Dani, eu não divulgo esse documento porque ele é interno, mas eu tive acesso ao protocolo de retorno às aulas aqui do município. É uma vergonha, é horrível. Primeiro que assim, professores que tiveram acesso, tá? Avalia, e eles estão avaliando também, me passaram, né, os professores estão com medo, estão adoecendo, eu tive relatos de professores, né, de duas, né, uma teve síndrome do pânico, teve um ataque de síndrome do pânico, e a outra uma crise de ansiedade, tão logo soube deste protocolo. O Estado está fazendo o quê? Né, o Estado, aqui no caso, a Secretaria Municipal da Educação, né, o prefeito, tá? Ele atribui algumas funções aos professores, aos demais funcionários da escola, que, para mim, são próprios de agentes de saúde. Então, os professores que já são sobrecarregados vão ficar ainda mais. Por exemplo, uma das coisas que consta nesse protocolo de volta às aulas é o monitoramento de sintomas, né, do coronavírus. Gente, como que o professor vai fazer isso? Como que outros funcionários da escola vão fazer isso? Prevê também medir a temperatura dos estudantes antes de entrarem à escola. Então, quantas pessoas vão disponibilizar, né, para medir? Então, tem uma série de coisas aí. E eu já vou, antes de falar do PL que foi votado ontem, né, eu quero lembrar também a determinação do governador, né, de São Paulo, do desgovernador. Gente, a prova de que não estamos preparados para as aulas serem retomadas no dia 8, está exatamente no planejamento que o desgoverno está fazendo.
Por exemplo, o desgoverno estadual prevê o quê? Que no reinício, tá, as salas têm a ocupação máxima de 35% dos estudantes. Ou seja, para mim, isso já é uma prova de que não dá para voltar, certo? Porque eu penso o seguinte, Dani, quando estaremos preparados para votar? Quando falar, agora pode voltar todo mundo. E aí, olha que coisa maluca, os professores vão ter que se desdobrar. Por quê? Além das aulas presenciais, vão continuar as aulas também à distância, que são essas aulas aí meia-bocas, né, que não estão acontecendo como deve. Os professores não tiveram treinamento adequado e nem terão treinamento também para lidar e nem têm que lidar com essas outras atribuições que o prefeito está colocando no protocolo. Diga, você ia falar alguma coisa? Sim, eu vou ler aqui o comentário do Juliano que diz: infelizmente, o Estado abre mão da sua responsabilidade e joga nas costas da Uhum. população. E é justo isso, né? O Marcos também está dizendo: estamos em uma situação excepcional. Sem dúvida, as consequências serão enormes no desenvolvimento das crianças e adolescentes, mas penso que a prudência é o melhor caminho. Sim, e aí, olha só, algumas pessoas argumentam, mas e os pais, né, que têm que trabalhar, não têm onde deixar seus filhos? Bom, primeiro que já deram algum jeito, é claro que nós temos que entender também o lado dos pais, mas pais, mães responsáveis, aí eu digo para vocês, não vai mudar muita coisa, porque, vejam, 35%. Será que seu filho está dentro desses 35%? Outra coisa, as aulas presenciais serão por revezamento. Ou seja, que voltar? Né? Uma das coisas que estão aí por trás disso, dessa volta, é a pressão dos donos e das entidades, né, dos sindicatos das escolas particulares, que inclusive alegam que elas têm mais estrutura para que retorne. Enfim, tem uma série de coisas aí por trás, mas vamos nos ater, né, aos nossos desgovernos. Então, gente, se Sim. vai ser gradual, se vai ser por revezamento, se não pode ter mais do que 35% dentro das salas, vamos refletir? Por que, então, o desgoverno está querendo que volte no dia 8 de setembro? E aí, olha que interessante, né? Como foi o Marcos que comentou, né? Que o Estado está tirando a responsabilidade de si e jogando para as costas da população. Sim, jogando para Isso, as costas da Juliano. população. Ah, o Juliano, desculpa. E jogando para as costas dos pais, das mães e dos responsáveis, né? O Estado de São Paulo, o desgovernador, ele falou o quê? Que compete, né, e o nosso despresidente também, que compete aos estados e aos municípios decidirem que eles têm autonomia para isso. Tá? Então fica aquele jogo de empurra. Aqui em São Paulo, eu já vou até antecipar um pouquinho, eu já passo para você, Dani. Olha só Sim. que interessante, né? Interessante negativamente, tá? Por isso que eu falo, olha, mais uma prova de que não é para reabrir, que não estão preparados. Os pais, os responsáveis pelos estudantes, terão que assinar um termo, tá? Tanto se o filho for para a escola, quanto se não for. Ou seja, a partir do momento que o desgoverno fala que eu tenho que assinar um termo, ele está se eximindo totalmente, está dizendo, olha, se você mandar seu filho para a escola e seu filho for contaminado, a responsabilidade é sua, porque você assinou esse termo. Então, gente, este projeto de lei, olha, pesquisa, entre na internet, baixem, é o projeto de lei 452/2020, votado ontem na Câmara de São Paulo. É uma excrescência, tá? É um show de horrores, e que, inclusive, abre aí, dá uma brecha, tá? Para a privatização do ensino infantil. Exatamente, isso é o grande perigo, né, Thelma? Porque a gente sabe que nós estamos no momento de viver governos federal, estadual, neoliberais, que têm intenções de privatizar os serviços públicos, as políticas públicas que nós conseguimos alcançar debaixo de muita luta através da Constituição Federal, o direito à educação, o direito à saúde, e que, infelizmente, nesse tempo
de pandemia em especial, a gente está vendo como que esses governos não sabem lidar com o povo, não estão preocupados de forma alguma com o povo, porque, na verdade, quando se fala em flexibilizar essas leis, inclusive a fase amarela, fase laranja, que os municípios vão torcendo para passar para a fase amarela, até brigam. Em São José dos Campos, por exemplo, nossa, é um município vizinho aqui, o prefeito colocou na fase amarela e uma juíza determinou que retornasse para a fase laranja. Por quê? Porque o prefeito quer flexibilizar a economia. Então, é o pensamento na economia e não nas vidas. Infelizmente, esse é o retrato do Brasil, o retrato de governos neoliberais que pensam apenas no capital, que pensam apenas em garantir o capital de alguns poucos que já são privilegiados o tempo todo. E, infelizmente, essa pandemia no Brasil veio num tempo que nós estamos com os piores governos possíveis que a gente podia ter. Gente que não cuida de povo, gente que não gosta de cuidar de povo, gente que só quer cuidar de empresário, de capital. Então, é muito preocupante nós que estamos aqui acompanhando, pais, mães responsáveis, professores, profissionais da educação, porque a pandemia no Brasil nunca, desde que ela começou, em nenhum momento ela foi cuidada, ela foi controlada, em nenhum momento aconteceram protocolos sérios para o controle dessa pandemia. Haja visto que o governo federal nem tem ministro da saúde. Imagina uma situação dessa, vivendo uma pandemia, e a gente nem tem ministro da saúde. E daí o que acontece? Está tudo bastante bagunçado, tudo sem controle, e eles estão muito preocupados com a economia, não vão cuidar das vidas das pessoas, e então o que eles querem fazer? Jogar para você, mãe, para você, pai, para você, responsável, resolver se você quer que o seu filho vá para a escola ou não, resolver se ele ou você que está em casa vai ser contaminado ou não, porque a gente sabe que, inclusive, eu estava até lendo uma matéria na mídia digital É o País, que diz o seguinte: colocar 20 crianças numa sala de aula implica em 808 contatos cruzados em 2 dias, alerta a universidade. Veja só, esse foi um estudo feito na Universidade de Granada. E veja só o perigo disso. A gente sabe como são as crianças, e eu até estava comentando outro dia com a Thelma, os memes que a gente vê no Facebook de algumas professoras brincando de como que as crianças vão se comportar. Olha, mãe, eu troquei a minha máscara. Ou na escola, brincar, pôr a máscara na cabeça, colocar no pescoço, e etc. E é assim. E um outro meme também que tem nas redes sociais toda mãe sabe que se uma criança vai para a escola com purpurina, todos voltam para casa purpurinados, porque de fato é assim, as crianças brincam, rolam. Então, e veja só, outra situação. E os profissionais também da educação, que também vão sair das suas casas, vão pegar o transporte público e depois voltar. Então, sabe, eu acho que a pandemia, infelizmente, já está tão banalizada. Infelizmente, parece que as pessoas já não estão mais nem sofrendo tanto com essas mortes, e parece que já virou paisagem tudo isso que aconteceu no Brasil. Só que isso é paisagem quando não atinge a nossa própria vida, a nossa própria família. Nós precisamos ter atenção com isso. Eu acho que voltar às aulas é o que bastava para
desandar totalmente, porque se voltar às aulas, a gente não precisa nem falar mais de pandemia, a gente não precisa nem falar mais de controle de pandemia, porque eu acho que vai desandar tudo de vez. Então, eu, de minha opinião, não sou favorável que as aulas voltem esse ano, não é momento. A gente precisa esperar uma vacina, né? A gente precisa aguardar, é o melhor. A Sandra coloca Uhum. aqui, ó, situações extremas exigem medidas extremas. As aulas deveriam voltar apenas em 2021. E é isso, Uhum. sabe? Nós não podemos. O Estado precisa assumir o seu dever, que é cuidar da saúde das pessoas, que é atuar em tempos de pandemia e garantir política pública, renda para aquela mãe, para aquele pai que está triste em casa, pensando, nossa, eu acho que eu preciso mandar os meus filhos para a escola porque eu estou precisando trabalhar, e Uhum. se sente culpado por isso. Na verdade, em tempos de pandemia, esse pai, essa mãe, esse responsável, deveria estar recebendo ajuda do governo, uma renda básica, uma renda mínima, a cesta básica, auxílio merenda, tudo para garantir que ele fique em casa, ela fique em casa protegida com os seus filhos. Então, veja só, o Uhum. Estado quer que você resolva se vai mandar ou se não vai mandar. O Estado não garante às famílias que elas fiquem em paz em casa, tendo como pagar suas contas, levar alimentação para os seus filhos. É uma situação assim de muita reflexão. Eu sou absolutamente contrária também a esse retorno. Eu ia comentar também a fala da Sandra, né? Mas ótimo. E aqui, Dani, é que eu abri uma sala de vídeo, né, no Face, eu não sei se aparece para você. Tem um amigo meu, Gilberto, que ele comentou o seguinte: sou professor, estou fazendo busca ativa de alunos e digo, está difícil, né? Então, gente, está muito complicado. E aí, quando a Sandra coloca, é isso mesmo. É, nós estamos numa emergência, numa pandemia, nós estamos numa situação extrema que exige medidas extremas. E aí, quando coloca que as aulas deveriam iniciar só em 2021, eu coloco que essa conversa sobre retorno às aulas deveria ser retomada apenas no início de 2021, porque vejam, nós não temos medicamento, nós não temos a vacina, a perspectiva é que tenhamos vacina em junho de 2021, tá? Então, sem vacina não dá certo, gente. Eles falam, olha, dentro da sala de aula, né? E a Sandra coloca que toda criança pode ser um transmissor. Isso, porque, veja bem, eu vou aproveitar esse comentário da Sandra e já fazer outro, que, olha, um dos argumentos que usam é que, assim, que crianças, né, e adolescentes, elas não são, tem uma baixa taxa de transmissão. Ora, vamos ponderar o seguinte, pais, mães, né, principalmente responsáveis, suas crianças estão em casa, seus adolescentes estão em casa, né? Então, como que a gente pode corroborar isso, né, de que tem uma taxa baixa? E outra coisa, também dizem, né, que tem uma baixa taxa de contaminação de crianças e adolescentes, também estão ficando em casa. Ok, e que o risco de eles se. É esse um dos argumentos do desgoverno, que o risco deles se contaminarem é mínimo. E aí eu coloco o seguinte: risco mínimo não é zero, tá? Então, existe risco de se contaminarem. E, além disso, é aquela coisa, eles já estão com uma série de adultos. E esses adultos, né? Lembrando também que acontece a transmissão através de pessoas que não têm sintomas. Então, de nada adianta, até porque não vai ser possível monitorar os sintomas, né? Vamos pensar na realidade da nossa escola pública. As escolas municipais aqui de São Paulo estão sucateadas, faltam funcionários, né? E com a pandemia, assim, os funcionários que são do grupo de risco já não vão trabalhar. Então, eles estão tomando uma série de medidas para atender outros interesses que não o do direito fundamental à educação de crianças e adolescentes, né? Então, vamos falar bem claro.
A Raquel coloca que, como mãe, sabe bem das dificuldades das aulas à distância, da sobrecarga para professores e alunos e da angústia da possível volta às aulas. Exatamente, Raquel, estão todos angustiados, né? Pais, professores, mães, responsáveis, funcionários no geral, né? Então, como que o desgoverno não ouve essa comunidade? Tá? E aí, voltando naquela questão de que risco mínimo não é zero, se eles tomarem contato com pessoas, se eles se contaminarem e não tiverem, né, os sintomas aparentes, eles vão levar para dentro das suas casas. E o pior de tudo, eu vou repetir o que eu falei há algum tempo, né? Há alguns minutos aí. O desgoverno lavando suas mãos, falando português claro, ao obrigar que pais, mães responsáveis assinem um termo, tá? Para que as suas crianças voltem à escola. Então, se não tivesse nenhum risco, se não tivesse problema, o desgoverno não iria jogar isso para você, mãe, para você, pai, para você, responsável. Então, nós sabemos que a situação está muito difícil, né, que as famílias precisam trabalhar, tem uma série de fatores aí, mas a questão é, e as vidas que estão sendo colocadas em risco. E aí, Dani, como eu coloco, né, que o direito fundamental à educação está sendo violado pelo desgoverno neste momento e vai continuar sendo violado porque não vai garantir a educação para todos, né? E além de o direito à educação estar violado, já está colocando em risco, né, o direito à vida e saúde. Lembre-se, são direitos fundamentais. Não só colocando em risco, como nós sabemos que serão violados de fato, né? Realmente está muito complicado, não é hora de voltar, não é hora, inclusive, de se fazer esse debate. Para mim, a gente só faria esse debate em janeiro, né? Ana Maria coloca, eles podem não se contaminar, mas são transmissores. Exatamente, é isso, gente. Né? Então, não é à toa que as pessoas estão preocupadas, né? Não é à toa que as pessoas estão adoecendo, os profissionais da educação estão adoecendo só com essa perspectiva de voltar. E aí, eu vou acrescentar mais um dado aí. O desgoverno de São Paulo disse que vai decidir amanhã, novamente, sobre a data de volta. Ou seja, por que o desgoverno vai e volta, né, de tempos em tempos, fala, eu vou reavaliar? Porque sabe dos riscos. Isso tem um custo político. Agora, o que esses desgovernos precisam pensar é o seguinte: qual é o custo político que eles querem pagar, né? O que eles querem? Satisfazer os empresários, né? Satisfazer aí uma parte do setor da economia, a custo de vidas humanas, Pois né? é. Porque é disso que nós estamos falando. Gente, vou repetir: 1.237 óbitos em 24 horas, né? É. Cidade de Ontem, São Paulo, responsável por 41,7% dos casos do estado. Como que pode se pensar em reabrir escolas no nosso município, com esses dados que estão postos, né? Então, tem que ouvir o pessoal da saúde também, tem que ouvir os especialistas. Os especialistas estão dizendo, na área da saúde, né, especialistas em pandemia, não é hora de reabrir. A que exatamente. interesses o Estado quer atender com essa pressa em reabrir? E aí ele quer jogar o ônus das possíveis contaminações e das possíveis mortes nas costas dos pais, né? Exatamente. É, é, com- o que acontece às vezes, por exemplo, quando uma família quer tirar um paciente grave do hospital e o hospital, para se isentar, pede para a família assinar um termo, o que é errado. Não, a família não é profissional de saúde, quem é profissional de saúde é o hospital, é o médico. Então, o governo não pode jogar nas costas dos pais ou responsáveis a decisão se o seu filho vai ser contaminado ou não pela Covid. Isso não é justo. O governo não pode se eximir dessa maneira. E, além disso, Thelma, a gente está falando aqui sobre a violação do direito à educação, falando sobre o direito fundamental à educação, mas
lembrar também que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 11º, também fala sobre a proteção à saúde das crianças e dos adolescentes. O artigo diz: é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação à saúde. Ou seja, o Estado tem o dever de garantir também a saúde. A Constituição Federal ainda diz no artigo 196 sobre que a saúde é direito universal e que é obrigação do governo cuidar da saúde de toda a população, de todas as pessoas, com equidade, observando as diferentes necessidades de cada parcela da população. Então, colocar crianças para estudar, adolescentes para estudar, para então transmitirem para pessoas idosas que ficaram em casa, colocar os profissionais da educação na escola, tudo isso é violação do direito da saúde. E nós também temos que ter atenção a isso. Na verdade, o desgoverno federal, conforme você tem falado, desde o começo dessa pandemia, ele tem violado o direito à saúde a partir do momento que deixou de cuidar, deixou de fazer um planejamento para conter a pandemia, em alguns momentos quis até deixar de mostrar os números para que ficasse cada vez mais esquecido a questão da pandemia. E o pior ainda é o desgoverno querer dar uma de médico e receitar remédios como se fosse possível, sendo que o tempo todo, quando tínhamos um Ministério da Saúde sério, o que sempre se dizia dos perigos da automedicação. Então, hoje em dia se espalha fake news sobre remédios como cloroquina, hidroxicloroquina, como se vamos abrir, vamos flexibilizar, vamos voltar às aulas, vamos abrir o comércio, vamos abrir o Brasil e vamos tomar cloroquina que resolve, sabe? E isso é muito triste. Só que, olha só que interessante, do mesmo jeito que o governo de São Paulo quer que os pais responsáveis assinem para se o filho vai ou não para a escola, o desgoverno federal disse: você pode tomar cloroquina, mas você também tem que assinar se você concorda ou não em tomar. Não é a mesma coisa? Veja só, colocando toda a responsabilidade da situação nas costas da população, sendo que um governo que tem um equipamento, que tem verbas, que tem uma equipe, que tem contato com a Organização Mundial da Saúde, que tem contato com os protocolos mundiais, eles é que têm condições de avaliar o todo e tomar decisões que sejam para proteger a população e não jogar isso nas costas do povo. Isso é muito preocupante. A Roseli está dizendo aqui, é angustiante adoecermos psicossomaticamente com tudo isso. Estresse e depressão acompanham esse momento e isso passa para as crianças e adolescentes. E a Roseli tem razão, porque toda essa insegurança que é passada para nós, essa falta de cuidado que o Estado está tendo com a população, em especial com a população que mais precisa, causa estresse, causa violência, causa tristeza, causa uma série de situações, de sentimentos, causa desesperança. Haja visto que nós temos acompanhado, infelizmente, aumento de situações de violência contra a mulher, feminicídio,
suicídios. Então, sabe, é uma situação de tanta insegurança. Eu penso que você, mãe, pai, você profissional, precisa o tempo todo cuidar muito de você, cuidar muito das suas crianças, dos seus filhos, continuar fazendo aqueles protocolos que lá no começo foram bastante divulgados e que hoje já nem se fala mais, sobre os cuidados quando você sai de casa, sobre o uso da máscara, sobre lavar as mãos, sobre os cuidados em não estar em aglomerações. E é muito triste, porque por conta da gente não ter tido um protocolo sério no Brasil, as pessoas já estão realmente deixando é, as coisas fluírem, flexibilizando por conta própria, banalizando tudo isso. Então, a gente já tem acompanhado em muitos lugares pessoas fazendo festas, pessoas voltando a frequentar bares, fazendo aglomerações. Então, tudo isso é bastante preocupante. Mas nós não podemos parar, nós não podemos. E a Sandra colocou aqui num comentário um salve ao SUS. Sim, nós na terça-feira nós conversamos um pouco também sobre o SUS, que foi o Dia Nacional da Saúde, e o SUS, que também é uma política pública essencial e que está sendo tão atacada pelo desgoverno federal, querendo tirar o nosso SUS. É claro que tem muitas coisas para ser melhoradas, mas não é porque ainda não está funcionando plenamente como deveria que a gente pode negar e deixar que retirem de nós essa política pública tão importante que também está prevista na Constituição, que é cláusula pétrea, então não pode ser retirada, e o desgoverno, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, junto com o Rodrigo Maia, estão vindo agora com essa história de modernização do SUS. O que será que eles estão querendo com essa história de modernização? Será que não é outro nome para privatização? Eu costumo dizer, né, a sociedade precisa dar uma pesquisada e defender o SUS. Pesquisem quais são os países que têm um sistema universal e gratuito. Gratuito não, né, porque nós pagamos impostos, mas de atendimento gratuito, sem cobrar da população, tá? O SUS, ele é um ótimo sistema, ele tem problemas na sua estrutura, tem uma série de problemas, tá? Que precisam ser corrigidos, que se nós tivermos governos sérios e comprometidos com políticas públicas de atendimento aos direitos dos cidadãos e cidadãs brasileiras, vai melhorar. E aí, né, falando do SUS, falando da questão da saúde, eu relembro também uma coisa, que o desgoverno estadual e também o municipal tem um protocolo, né, diz que vai ter um protocolo de segurança, né, esse protocolo prevê, por exemplo, a questão dos EPIs, né, dos equipamentos, né, e, gente, e aí é como o Gilberto coloca aqui, o meu amigo, mas as escolas não têm condições, não vai ter, gente, equipamento de proteção individual para todos que estiverem na escola, né? Então, olha, o Gilberto, ele coloca assim, ó, o Estado não tem dinheiro para bancar EPIs e material de higienização necessária, muito menos gente suficiente para cuidar dessas crianças dentro da escola. É isso, gente. Vocês vão mandar seus filhos para essa escola? Eu não tenho filho em idade escolar, né? Meu filho está com 22 anos, mas eu tenho um netinho de 1 ano e 4 meses. E ele foi matriculado, né, na educação infantil há pouco tempo, saiu a vaga dele justo com a pandemia. Então, ele nem chegou aí nenhum dia. E eu fiquei muito feliz quando eu perguntei para a mãe dele o seguinte: você vai mandar o Rafael para a escolinha, né? Para o SEI? Ela falou assim: não. Eu falei: ai, que bom. Fiquei muito feliz com a sua resposta. Né? E é isso. Então, assim, meu neto não vai. Se a mãe dele dissesse, eu vou levar, eu iria conversar com ela, né? Falar, olha,
Então, assim, mas ela tem essa consciência também, tá? Então, não vai. E aí, o Gilberto também fala, né, da questão que eu já abordei aqui, dos professores, mas é bom a gente ouvir dos professores também, né, que estão com problemas emocionais em casa, tá? Aqueles que acham que não vai dar conta daquilo que é posto, além daqueles que têm pânico e medo de sair das ruas. E essa é a fala de mais um professor. Eu tenho muito contato com professores, eu sei das angústias deles, Uhum. né? Sei das angústias da população. E aí, Dani, só para voltar nessa questão do protocolo de segurança. Então, assim, não vai ter EPI para todo mundo, nós já sabemos. Não. Não vai ter funcionário para medir febre, né? Não vai ter uma série de coisas. E aí também eu vou falar agora da questão daqui do município de São Paulo, daquele PL que foi aprovado ontem. Então, avaliem, né? Os professores, eles já tiveram contato com o documento aí, com o protocolo de volta às aulas, e não é à toa que os professores passaram a adoecer mais ainda a partir desse protocolo, tá? Que, infelizmente, não é público o documento, mas tudo bem. Eu escrevi um artigo no blog, né? Quem quiser ver, o meu blog é política e políticas, blogspot.com, né? Também está disponibilizado aí o link no Facebook, exatamente contestando praticamente todos os pontos desse protocolo de retorno às aulas, porque ele é inexequível, não dá. E os professores já são sobrecarregados, vão sobrecarregar mais ainda. E aí, pensem, peraí, como que o professor vai dar aula todos os dias e também dar aula online, né? Aí vamos ver. Olha só, gente, a lei que foi, o PL que foi votado ontem, né, diz o seguinte, vamos ver, tem várias coisas. Vou começar com uma fala do secretário da Educação, tá? O secretário municipal, ele afirma que as escolas só vão reabrir quando houver segurança. Ué, mas que segurança é essa aqui em que eu tenho que assinar uma autorização, né? Tenho que assinar uma concordância. Aí ele fala que não tem data, tá? Mas estão apressaram aí a aprovação do PL. Vamos ver. Será facultativo no município, a critério dos pais ou responsáveis pelos estudantes, que nós já exploramos bastante. Outra coisa, gente, aprovação automática de alunos de todas as séries, com 25% deles estudando em horário integral para reforço escolar. Todos estarão aprovados, então isso é complicado, né? Aulas extras de recuperação para todas as séries fora do turno em que o estudante está matriculado. E cadê profissionais para isso? Né? Se já está faltando profissionais, né? Se os profissionais não estão dando conta, já estão sobrecarregados, como que isso vai? Por isso que eu falo, gente, esse povo, né? Bom, deixa para lá. Mas eles fazem várias coisas que não serão possíveis de executar. Ampliação da permanência do aluno na escola por opção ou indicação da Secretaria Municipal de Educação. Pagamento, aí olha a brecha para a privatização do ensino público, tá? Voltado para a educação infantil, e veja mais uma prova, ou digamos assim, mais um indicativo de que este retorno às aulas é para atender aos interesses dos donos de escolas particulares. Pagamento de vagas na rede privada para conseguir absorver a demanda dos alunos que tenham deixado a rede particular. Né? Tem várias pérolas. Autorização para a prefeitura contratar emergencialmente professores auxiliares técnicos temporários. Né, para substituir servidores afastados por causa da pandemia. Repasse de verba em parcela única para aquisição de equipamentos de proteção individual. Eu tenho até medo dessa parcela única, né? Quanto vai ser o valor? Será que dá para comprar meia dúzia de EPIs? Né? A gente brinca, dá risada para tentar descontrair um pouco, porque o negócio é muito pesado. Implementação do programa de saúde do profissional da educação. Tá? A finalidade desse programa é acompanhar os servidores no retorno às aulas. Ué, né? Então, por que precisa disso? Ou seja, mais uma vez, está reafirmando que não deve voltar às aulas, porque precisa ter uma série de coisas, né? Distribuição de um vale para as famílias dos alunos comprarem material escolar e uniformes. Tá? Compra de vaga em escola privada. Medidas de reestruturação da rede municipal. Tá?
Por exemplo, com aulas extras integrais, aprovação automática dos alunos, aumento da contratação de profissionais temporários, auxílio ou voucher para pré-escola, uniformes e kit de material escolar. Inclusive, pessoal, eu quero relembrar aqui, que se as pessoas não sabem, mas a promotoria, tá, da Câmara considerou ilegal 4 aspectos deste projeto, tá? E, curiosamente, ele foi votado ontem. Quais são? Exatamente o voucher para educação infantil, tá? A criação de benefícios que não são transitórios, né? Portanto, não podem ser criados porque estamos em ano eleitoral. Credenciamento nas instituições com fins lucrativos, né? E o projeto não contém previsão de impacto financeiro para cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, gente, isso faz parte de um relatório técnico da Procuradoria da Câmara. Desculpa, eu falei promotoria, mas Procuradoria da Câmara. Quando foi feito esse relatório, tá, o PL voltou para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante, exatamente encarregada de verificar as irregularidades ou até mesmo ilegalidades dentro de um PL. E nós vemos que está aqui o voucher, está aqui o apoio financeiro às instituições particulares. Então, gente, isso é muito complicado, isso que eu acabei de falar está disponível na internet, é só vocês pesquisarem. E aí, Dani, um pouquinho antes de passar a palavra para você, tem mais uma coisa que eu quero falar, que também me deixou chocada, tá? A postura do Conselho Municipal de Educação. Então, o Conselho Municipal de Educação de São Paulo está exatamente elaborando aí uma resolução em que vai constar, dentre outras coisas, esse termo de responsabilidade que os pais ou responsáveis aí pela criança ou adolescente têm que assinar, tá? Então, é muito complicado, tanto se for para a educação domiciliar ou para a presencial, né? Então, assim, eu vejo que o Conselho Municipal, né, que tem dentre as suas atribuições pensar no melhor para a educação para crianças e adolescentes, né, que é também um órgão de controle social, jamais poderia sequer cogitar de fazer essa resolução. Pelo contrário, o Conselho Municipal da Educação deveria entrar nesta briga contra o desgoverno, tá? Deveria encampar aí a luta de não voltar às aulas em 2020 e fazer outras propostas. Mas aí, né, o que o Conselho Municipal faz? Tá? Também tem mais uma questão, né? Olha só, os pais e alunos que não retornarem às aulas presenciais não receberão falta e poderão continuar acompanhando os conteúdos à distância. Gente, isso é uma falácia, e esse projeto é uma grande mentira, feito para atender outros interesses. E aí, lembrando mais uma coisa, né, Dani, que crianças e adolescentes não só são sujeitos de direitos fundamentais, como eles também são prioridade absoluta. E aí, quando os desgovernos violam os direitos da criança e do adolescente, propõem leis que vão continuar violando e vão violar outros direitos, né? Quando nós temos um Conselho Municipal da Educação, que também propõe coisas aí, que vai continuar, né, dando corda para essa violação dos direitos, que lugar, que espaço a criança e o adolescente que deve ser, que é prioridade absoluta, que lugar está ocupando na agenda dos desgovernos e desses órgãos que nós estamos citando aqui, né? Então, como você bem falou, nem ministro da Saúde nós temos, né? Gente, e o Ministério da Educação? O próprio Estado, o desgoverno trata o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, que são fundamentais, né? Dentre outros, é lógico, mas esses dois são primordiais para a população brasileira no geral. É tratado com tanto descaso. Você, pai, você, mãe, você é responsável, tá?
por estudantes. Você acha que o governo está pensando na saúde da sua família? Você acha que esse desgoverno está pensando no que é melhor em termos de educação para a sua família? Não. Tenham certeza que não. Exatamente, Thelma. E dentro das conversas que nós tivemos em outras lives sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também tratou muito sobre quando o Estado é o violador de direitos. Então, nesse caso, a gente está vendo claramente a violação de direitos a partir do momento que não se garante vida e saúde a nossas crianças e adolescentes, a partir do momento que não garante, inclusive, o direito fundamental à educação a partir de políticas públicas que sejam pensadas para atender a população da periferia, a população mais pobre, ao invés de ficarem pensando em flexibilizar e voltar às aulas, será que não seria o caso de pensar em como as aulas remotas poderiam atingir melhor a população, talvez liberar a internet para as pessoas, ou talvez as aulas serem transmitidas como canal de televisão. Então, tem muitas alternativas que poderiam ser pensadas a essa volta às aulas da maneira que está sendo feita. Então, a gente precisa realmente avaliar, você mãe, você pai, você responsável por crianças e adolescentes, vamos levantar a bandeira, vamos continuar lutando pela vida, pela nossa vida, pela vida das nossas crianças, pela vida dos nossos adolescentes, saber que a pandemia não está controlada, que os remédios que vocês recebem aí pelo WhatsApp, fake news, pessoas se dizendo profissionais de saúde, dizendo que é da universidade, não sei da onde, falando que pode tomar. Não acreditem, acreditem em sites sérios, mas médico nenhum recomenda automedicação. Então, o que pode ajudar a controlar a pandemia são políticas públicas de controle do governo, e isso ele não está fazendo. E a segunda coisa, que é a nossa esperança, já que o governo não está fazendo nada, é a vacina. E uma coisa muito importante é a gente também prestar atenção para todas as fake news que valorizam vacinas de um determinado país e desvalorizam a de outros países. Veja só, é muito perigoso a gente ficar propagando, inclusive, fake news ou formas de deformar ou de manchar a imagem de um determinado país. É muito preocupante isso, porque nós precisamos muito pensar nas relações, nas boas relações também internacionais, então a gente não pode ficar de forma alguma disseminando qualquer tipo de fake news que tenha essa intenção de causar transtorno, de causar relações, de prejudicar a relação com um determinado país. Vamos tomar muito cuidado com tudo isso e cuidar da nossa saúde, daquilo que a gente sabe fazer. Fazer uma alimentação adequada, tomar bastante água, tomar sol. Isso daí, né, a gente não precisa ser médico para falar, né? Agora, remédio nenhum a gente pode tomar por conta própria. Vamos nos cuidar, vamos defender o SUS, vamos defender a vida e a saúde das nossas crianças, as nossas, e a gente quer muito agradecer todos e todas que estiveram aqui participando com a gente. A gente já vai partir para agradecer e encerrar, que nós já estamos com 1 minuto e 4 de live. Dizer que, como eu falei no começo, nós não estamos aqui com receitas prontas. A pandemia é uma coisa assim muito diferente que todos nós, eu, você, a Etelma, estamos vivendo pela primeira vez na nossa vida. Então ninguém sabe ao certo como lidar. Então
a melhor maneira de lidar é a gente cuidar da nossa saúde e se proteger. É isso. Então, vamos fazer o que a gente puder para cuidar de nós, dos nossos idosos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e cobrar e exigir os nossos direitos do poder público, que o Estado cumpra a sua obrigação de cuidar da saúde da população, de dar educação adequada e de garantir para as pessoas menos favorecidas, para as pessoas pobres, para as pessoas da periferia, condições de alimentação, de moradia, em especial nesse tempo de pandemia em que as pessoas não estão podendo sair para trabalhar. Então, muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada, Thelma. Legal, Dani. E aí, assim, pessoal, a maior prova, né, uma das provas de que realmente o desgoverno não está fazendo nada para o controle da pandemia, ou o que se deve fazer de fato, é que em poucas semanas nós passamos de cerca de 1.000 mortes por dia, hoje nós chegamos a 1.237. Gente, a contaminação está aumentando, o número de mortes diárias está aumentando. Pai, mãe, responsável por crianças e adolescentes, pensem nisso, acompanhem os dados, conversem com os professores dos seus filhos, que também estão angustiados. E aí, eu quero terminar também, né, dizendo o que nós já afirmamos no início e em outros momentos dessa live. Não é hora de voltar às aulas presenciais. Não só os professores vão ficar mais sobrecarregados, mas vocês, pais, mães responsáveis, também vão ficar mais sobrecarregados. Sabe por quê? Além das preocupações, né? Além de acompanhar a vida escolar do seu filho, que ele vai presencialmente 2, 3 vezes por semana, tá? Não vai ser todos os dias, ainda vão continuar as atividades online. Então, pensem em todos os fatores, tá? Pesquisem, querem tirar dúvidas, entrem no meu Facebook, no Facebook da Dani, procurem os professores, vão conversar com as pessoas, mas não mandem seus filhos para as escolas. E aí eu vou dar mais uma recomendação, tá, Dani, que eu me lembrei. O governo, o desgoverno, quer que você, pai, mãe responsável por criança e adolescente, assine um documento, tá, dizendo se vai mandar seu filho para a escola, tá, para aula presencial, ou se prefere que seja mantido apenas com aula domiciliar. Não assinem, tá? Eu vou começar a fazer uma campanha para que pais, mães e responsáveis não assinem esse documento, porque o Estado está se eximindo de responsabilidade, está dizendo para você, pai, mãe responsável, se assinar esse documento, o Estado está dizendo, olha, se seu filho for contaminado, se seu filho vier a falecer, você é o responsável porque você assinou este termo aqui. Eu não tenho nada com isso. Então, pensem em todos os fatores. Dani, o Gilberto colocou que concorda que não temos preparo para isso nem a vacina e apoia a campanha. Bacana, Gilberto, vamos fazer essa campanha. Então, gente, muito obrigada, Dani, mais uma vez, assim, é sempre um prazer, aquela coisa que a gente não percebe mesmo o tempo passar. Muito obrigada a todos que acompanharam, a live vai ficar disponível aí na página da Dani, depois nós vamos subir também para o YouTube, tá? Uma boa noite a todos e até a próxima live. Dani, Paulinho, muito obrigada, boa noite também para vocês e até a próxima. Um abraço a Boa todos. noite.